claro que vai ser mais recessão, não tem outra saída, né? Mas, então, voltando para as variáveis, certo? A produtividade do trabalho, só concluindo na questão das mulheres, né? Eu faço questão de dizer isso porque uma das propostas de reforma da Seguridade Social é elevar a idade das mulheres e equiparar a idade entre mulheres e homens. Pois bem, as mulheres, além de terem dificuldade de acessar o mercado de trabalho por essas razões que eu acabei de falar, né, elas ainda recebem, quando acessam o mercado, um salário desigual com relação aos homens. Há uma assimetria entre as remunerações das mulheres, que, na última pesquisa, se verificou que é 13% menor do que a remuneração dos homens, e com um detalhe, quanto maior o nível de escolaridade, quanto mais alto o nível, quando elas chegam no patamar superior de escolaridade, maior a distância entre o salário dos homens e das mulheres. Sou eu que estou falando isso, não, foi uma pesquisa do IBGE, tá certo? Além disso, né, existe uma outra estatística que é absolutamente alarmante, né? O feminicídio. Segundo um levantamento recente feito pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, morreram por feminicídio 4.757 mulheres por agressão em 2014. Um aumento de 11,6% em relação a 2004, quando morreram 3.830 mulheres assassinadas no país. Não é? Então, o que falta para o governo reconhecer que esse é um problema de política pública, certo? E aí o governo olha para as mulheres e, diante dessas estatísticas, decide que agora as mulheres são iguais aos homens e resolve puni-las com 5 anos adicionais para obter a aposentadoria. Quer dizer, onde é que nós estamos? Certo? E mais do que isso... Obrigada, senhores. E mais do que isso, né, o governo aposta que ele precisa dificultar o acesso à aposentadoria para os idosos, certo? Um grande problema da economia brasileira agora é que em 2040 haverá 3 vezes mais adultos idosos do que jovens, né? E que, portanto, você tem que cortar gasto agora, fazer uma reforma agora. Olha só, não precisa chegar em 2040 para falir com esse sistema, não. Esse sistema pode falir já, porque com a política macroeconômica que o governo está adotando, ele vai falir com esse sistema agora. Não precisa chegar lá na frente, não, né? Provavelmente, em 2017, nós não teremos mais superávit na Seguridade Social. E o governo se preocupa tanto com os idosos, sem perceber... Na verdade, o governo percebe tudo, né? São grandes estratégias políticas, né? É um grande acordo entre o sistema financeiro e o Estado, mas, na verdade, o que está diante de nós para a primeira década que vem, entre 2023 e 2026, nós teremos o ápice da força de trabalho no Brasil. Nunca, na história da nossa economia, nós teremos uma oferta tão grande de força de trabalho, né? Pois bem, e o que é que nós estamos reservando a esses jovens? Qual é o posto de trabalho que eles vão ter? Qual o patamar de salários? Qual será a produtividade desses jovens na década de 20 deste século? Não há políticas públicas para isso, mas o governo está muito preocupado com os idosos de 2040. Não vai ter nem como. Por quê? Porque, olha essa estatística, a taxa de homicídio... Nós estamos provocando um genocídio dos jovens. A taxa de homicídio por 100 mil jovens em 2014 foi de 61 no Brasil. Ao mesmo tempo em que nas unidades federativas houve um amplo intervalo entre 140,6 no caso de Alagoas e 21,4 no caso de Santa Catarina. Se nós formos considerar a taxa de homicídio não entre os jovens, mas entre os homens jovens, os indicadores praticamente dobram, uma vez que os homens representam 94% do total dos homicídios nessa faixa etária. Que faixa etária? Entre 15 e 29 anos. Então, alcançou-se o patamar de 113,2 para cada 100 mil jovens homens mortos. Em Alagoas, essa taxa chegou a 270,3 para cada grupo de 100 mil homens jovens.
Então, nós estamos provocando um genocídio entre... É isso que a gente quer? É isso que nós estamos reservando para a nossa juventude? Né? Qual será o futuro dos jovens? O governo preocupado com o que vai acontecer em 2060, 2050, fazendo tabelas de projeções altamente subjetivas, não enxerga um problema gravíssimo com a juventude de agora. Não vai ter nem idoso no futuro, porque a taxa de homicídios é escandalosa. Qual é a outra variável importante? Prometo que eu estou acabando, já acabou, né? A produtividade do trabalho. Eu não posso sair daqui sem falar disso. A produtividade do trabalho é a variável mais importante para se assegurar a sustentação financeira de um sistema previdenciário. O que é a produtividade do trabalho? É o nível de produção dividido pela população ocupada, né? PIB dividido pela população ocupada. Ora, se no futuro nós tivermos jovens produtivos que receberam educação, que receberam acesso à ciência e tecnologia, que receberam saúde de qualidade, né, e eles, no futuro, produzirem muito mais do que produzem os jovens de hoje, nós não teremos problema nenhum com a velhice, porque esses jovens vão produzir o suficiente para remunerá-los e para pagar a aposentadoria e as pensões dos idosos.